Olá, boa noite a todos. Eu sou Rick Alves, diretor artístico do Espaço Cênico Escola de Atores. E eu tô aqui hoje numa live. Acho que tem um som muito alto aí. Muito bem, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Essa live acontece toda segunda-feira, às 19 horas. A convite dos alunos do curso de formação de atores, e eu aceitei esse convite. Então, a ideia é toda segunda-feira receber um convidado para a gente trazendo temas, né, que vá contribuir com a formação dos nossos atores e de nossos amigos que acompanham o Espaço Cênico. Hoje, meu convidado é Tony Martin, meu querido amigo de algumas décadas. O Tony Martin é cineasta, fotógrafo. O Tony tem um trabalho lindo de fotografia e a gente vem trocando experiências já há algumas décadas, né, Tony? O Tony é peruano e está aqui no Brasil há mais de 20 anos e tem uma vasta formação nessa área artística. Como referência, uma das escolas que a gente conhece, que tem um trabalho riquíssimo. Você fez uma formação em Vancouver Film School, no Canadá, né, Tony? Acho que foi uma das primeiras formações de cinema. E é muito bom poder te receber aqui hoje para a gente trocar e para a gente falar. E nós escolhemos, para poder conversar hoje, um grande pensador, um grande artista também, né, que é o Fellini. E escolhemos o Fellini porque estamos comemorando o centenário da morte do Fellini. Bem-vindo, Tony. Como você está? Como estão as coisas? Muy bien, Ricky Alves. Aquí yo soy peruano. ¡Qué No, rico! no hablo español como Maluma, Maluma Baby. Bem-vindo! Mentira. Habla um pouco, falo português, sim, gente. Estou brincando. Es una broma, como dicen los peruanos. Bromita. Broma, mas não há agora ceviche. Mua. Muito bom. Ceviche, né? Pois é, Ricky. Olha, só para iniciar nosso papo, o fundo musical de nosso grande convidado, Que rico. Federico Fellini. Para Muito rico. todos. Sim. A trilha sonora tem seu espaço, né, Tony, no cinema. E como, meu querido, e como? Esse autor que estamos escutando aqui é Nino Rota. Nino Rota, claro. Nino Rota é o principal score que fez os filmes mais importantes de Fellini e tem uma história muito interessante que a gente vai contar daqui a pouco. Sim. Meu querido, quando começamos? Esperamos um pouco mais as pessoas chegarem? O que tu acha? Não, já estamos aqui. Muito bem, Tony. Primeiro, obrigado por aceitar o convite. E vai ser muito bom. Eu tenho certeza que vai ser uma troca bonita e certamente eu vou sair daqui mais enriquecido, sabendo um pouco mais sobre esse grande pensador. O cinema possui uma abertura, né, Tony, para a criação, o que permite ao diretor dar asas à sua imaginação. E no processo de montagem é possível explorar toda a criatividade. E neste momento de que se explora essa criatividade, é que um cineasta ou que um diretor imprime a sua identidade como artista, certo? E tornando-se, assim, uma referência naquilo que se faz. E sendo reconhecido também por suas características peculiares. Há cineastas que se fizeram e são reconhecidos por suas características que a gente vai chamar de originais, como você muito bem fala. Me conta uma coisa. Ao ver um filme do Fellini, se percebe sua marca, assim como de outros diretores. Mas Fellini, quando a gente assiste, a gente logo vai notar ou vai perceber o que você está chamando aí de marca, né? De registro desse grande artista. Tony, eu gostaria que você começasse a fazer uma breve visita, um tour, né? Vamos dizer assim, sobre a vida e obra do Fellini e nos presenteasse aí com essa fala, com a história desse grande diretor italiano.
Pode ser? Podemos começar assim? Vamos, você que manda, meu chefe. Opa, vamos lá. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Eu, Gabi Lopes, bem-vinda. Priscila Natalie, que está aqui. Eu não estou vendo mais alguns outros. Ah, sim, tem o Daniel, Tiago, que mais? É muita gente, Tony, que eles... Elis Baffini, minha Ah, mulher querida, beleza. Isa Franca, enfim, a todos uma belíssima noite de quarentena, espero para todos que possam. E o tema de hoje, como bem falou meu querido, meu queridíssimo, meu amado Rick Alves, a gente não tem um caso de amor a mais, não sei porquê, mas a gente se ama profundamente há muitos e muitos anos. Eu queria dar um beijo também para meus pais que estão vendo esse trabalho, essa relação com o Rick, e dizer, sem muitas delongas em cima do tema, que eu tive a oportunidade de morar em Roma. Roma, la bella Roma, que Sim, foi sim. tanto palco desse maravilhoso diretor, cartunista, Cartunista. músico, roteirista, amante da vida, amante das mulheres, amante da crítica satírica, dos cartoons, de tudo que pudesse compor e fazer, como em 1992 ele escreveu um livro, na verdade foi uma grande entrevista chamada Eu Sou um Grande Mentiroso. E Fantástico. essa entrevista, Rick Alves, você encontra num livro, Eu Sou um Grande Mentiroso, ele relata basicamente tudo o que aconteceu na sua vida a partir dessa pessoa, e como você é, Rick, mais do que nunca, alguém que cria, e não somos nós, eu vou colocar isso antes de tocar o tema específico do Fellini, nós não somos críticos de arte, nós somos construtores de linguagem, nós somos, apesar de bater na tecla, muitas vezes não ter talvez estruturas, nós somos, antes de nada, artistas, e como produtores de arte, nós somos pessoas que nos debatemos nas contradições, nos problemas, nas angústias, mas, sobretudo, a paixão, o amor, o desejo de construir um mundo melhor é que nos leva a fazer algo que está próximo de Deus, que é a obra artística. E se há obra artística nesse mundo, Rick Alves, é porque existe o channeling, o canal que conecta esta alma, este corpo, com algo além da gente e permite que a gente possa enxergar o mundo e visualizar. Meus pais estão ligando, provavelmente não entraram. Eu vou pedir para minha mulher ligar para entrar aí. Papi, entra? Isso, tá, ok. Ok, eles já vão entrar por fora. Bom, Fellini, no caso do Fellini, o que nos chama a atenção em Fellini? Fellini nasce em 20 de janeiro de 1920. Acho que está em você esse Não, ato. pode seguir, Tony. Vamos seguir. Pode seguir, não tem problema não, não tem como. Ele Pode falar. morre em 31 de outubro de 1993 em Roma. Nasce em Rimini e morre em 93 em Roma. Ele tem 73 anos na hora da morte dele. 73 anos é um menino novo, é um personagem que está em plena evolução. E a gente vê grandes diretores que morrem com 90 anos, com uma produção espetacular, como é o caso de Bergman, né? Então, ele, depois de fazer vários filmes que vamos discutir um pouquinho, ele acaba falecendo no momento mais importante. No contexto da vida desse grande autor, que ele nasce em uma pequena cidade chamada Rimini, e que casualmente, depois da morte dele, ele, a mulher e o filho, que nascem 2 meses depois com problemas cardíacos, eles vão ser enterrados no mesmo túmulo, e me pergunta como que é o túmulo que está localizado na entrada do cemitério de Rimini, Rick. Como é que se imagina para um Fellini? Conte-nos, Tony. Nos presenteie com essa informação. Ele colocaram para ele um barco. Sim. Se você entra no cemitério de Rimini, na primeira esquerda, você vai encontrar um barco. E lá está enterrados Giulietta Massina, a esposa dele, morta simplesmente 6 meses depois que ele morre de câncer. Muitos dizem que morreu de tristeza. E o filho dele com
apenas 2 meses. Retornando na vida dele, ele basicamente é um filho de 3 irmãos. O pai deles, Urbino Fellini, e a esposa têm um filho, e eles, por causa de estarem na época da pré e pós época do fascismo, eles são levados a ter toda uma cultura ligada com a religião, o catolicismo, a ditadura do Mussolini, e faz com que ele, de certa forma, seja parte de um grupo chamado O Vanguardista. E ele fica, desde a temprana-idade até 1939, participando do grupo, como todos os meninos que eu tinha que fazer. Sim. Em 39, ele vai para Roma. E lá em Roma, ele basicamente cria toda uma outra abordagem. Por quê? Uma pessoa que segue toda uma linha de vida católica dentro de uma ditadura onde não poderia ter outras opções, ele poderia ser uma pessoa extremamente fechada, como muitos foram, são seguidos, mas ele entra, e aí que vem o grande barato do dito Fellini. Ele entra a um semanário satírico chamado Marco Aurélio. É um extremamente importante revista em quadrinhos e de desenhos, que na verdade é um seminário, né? Um semanário que eles chamam aí, e onde, de certa forma, inspira ele a trabalhar todo um contexto da sátira. Então, se você me pergunta, em Fellini, obra inteira de Fellini, qual é a marca dele? É a sátira. É um homem que não somente vê... Eu estou falando muito, se quiser me interrompe, Rick. Não, tá tudo certo. Você é o nosso convidado hoje, eu quero te ouvir mesmo, e certamente nossos convidados também. Valéria, Gilles, meu pai, opa, Francisco, por favor, perguntem, porque a vida do Fellini não é para ser falada em uma live de apenas 1 hora. Eu sugiro até vários capítulos. Vamos lá. Em 39, a partir de 39 até praticamente o momento que encontra a Giulietta Massina, em 42, essa mulher transforma a vida do Fellini. É a mulher que ele fica casado de 1943 a 1993. Muito tempo. Basicamente, em termos de arte, você sabe, Rick, muitos dos artistas não seguram a onda com casamentos. Esta mulher foi a base fundamental do Fellini, tá? A alicerce, suporte, do momento que eles se encontram, que ele começa a produzir seus filmes, até o momento que ele morre. E ele faz toda uma reverência muito forte na hora da morte, que coloca uma das músicas mais importantes de Nino Rota, entre outras, que é La Strada, onde ela faz parte do personagem. Voltando à história. Sim. Em 39 até 42, tá? Olha só que interessante. Nós temos uma característica muito importante no fascismo. Há uma apatia geral no Estado, as pessoas estão apáticas, há uma necessidade de seguir cegamente, tá? A lealdade ao Duce, tá? Mas há uma característica muito interessante que aconteceu na época da Revolução aqui. Bom, Revolução, o golpe de Estado, dependendo das posições, tá? Que é o fato de o humor, a música e a arte se colocarem à disposição da crítica. A crítica não falada abertamente, mas a crítica da ironia. Claro. Né? Nós temos Chico Buarque, nós temos vários personagens que surgem aqui, e Fellini, com seus cartoons, começa a trabalhar isso, e assim também diversos outros autores. Tá? Então, o que surge a partir dessa época, em que conhece a Giulietta? Não há nada de cinema no meio. Tá? Muita gente fala, eu já começo sendo fotógrafo. Não, Fellini não é fotógrafo. Sim. Tá? Vou repetir, Fellini não é fotógrafo. Ele não surge com o espírito de construção imagética a partir de câmera. Ele surge a partir da ironia, do sarcasmo, da construção da realidade que está vendo aí, de uma forma própria. E isso através da escrita de textos, que ele vai falar
a partir de 39 até 43, 45 e pós-guerra, tá? Escrever os textos teatrais, assim como as participações com outros cineastas. Rick, pergunta. É muito importante, né, Tony, contextualizar quando a gente pega uma obra de teatro, quando pega um diretor de cinema, entender esse momento de vida desse artista, desse diretor, né, desse pintor. Na escola, é muito provocado aos alunos lerem biografias. E é muito interessante quando você faz essa introdução e quando você narra um pouco esse universo de Fellini, certamente, se a gente ficar um pouquinho curioso, a gente vai entender por que ele imprime o que ele imprime nas obras dele. Então, eu acho que pensar na história, lá na escola eu falo assim, é importante que você estude biografias, porque é aí que você vai responder a pergunta, por que esse sujeito é o que ele é? Por que ele pensa o que ele pensa? Ou por que você não é o que você é? Ou por que você não está onde você quer estar? Ou por que você está? Então, é muito rico contextualizar esse tempo em que Fellini viveu e esse contexto também de história e das relações, né, que ele estabelece. Quem são os pares de Fellini? Quem foram esses pares? Porque isso, com certeza, o movimento cultural, social, político e econômico, ele vai interferir na escrita, ele vai interferir na dramaturgia, ele vai interferir na direção de um cineasta, de um ator, de um diretor de teatro. Muito bem, riquíssimo. Me conta uma coisa. Então, a gente tem os grandes diretores. Sabemos, né? Existe um ditado, que é até fazendo uma brincadeira aí com a ideia de Fellini, que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, né? Você fala dessa grande mulher, que foi inclusive atriz dos filmes, de muitos filmes do Fellini, né? E que acompanhou ele por toda uma vida e morre na sequência após ele ir, ela vai. E há, né, há quem diga que foi por tristeza e por não aguentar viver sem Fellini. É bonito isso e poético. Mas eu tenho um jogo para falar que eu acho que atrás dos grandes diretores também existem os grandes atores. Eu penso nisso, né? E eu queria que você citasse também, no universo de Fellini, esses grandes atores e atrizes que fizeram parte dessa história tão bonita que ele nos contou. Rick, respondendo a outra pergunta e vendo que mais gente está chegando, Gabi, Clara, Torres, Fernando, bem-vindos. Nosso tema hoje é Fellini. Nós estamos ao centenário do nascimento de Fellini. Fellini morreu dia 31 de outubro de 1993. Eu, pessoalmente, não senti a morte dele, não vi a morte dele, como acontece hoje. Lamento, como é o caso de um grande autor que eu amo muito, que é Glauber Rocha. E por que toca o Glauber Rocha, como Pasolini, como Buñuel, e o caso de Fellini? É pela sua marca autoral. Tá? Sim. Se há uma coisa que marca os autores, é a capacidade de ver o mundo com seu próprio prisma e imprimir na caneta visual, seja escrita, desenho, você que é autor, você que é ator, autor, escritor, é esse live para você. Nós não estamos aqui de crítica nem compilação histórica, mas para poder entender, como bem Henrique falou, a vida dessas pessoas é importante contextualizar. Voltando aos atores, o que é mais importante na vida do Fellini? Basicamente, ele faz um filme só. Uhum. A vida do Fellini, se você começar a ver desde o primeiro filme colocado por ele, feito dele, ou seja, que ele é o diretor, que é Mulheres e Luzes, em 1950, até o último filme, que basicamente a Voz da Luz em 90, ele, na verdade, tem um outro projeto que vai ser em 92 e morre em 93, tá? Basicamente, se a gente analisar esses filmes todos, e meninos, eu falo para vocês, meninos, meninas, eu falo de todas as idades, pouco importa. Fellini é uma pessoa que vai e volta o tempo todo na sua ideia principal, que é a liberdade. Você vai falar assim, a liberdade é importante? A liberdade é fundamental. A mente criativa
ela só ocorre a partir da aceitação da diversidade. Tá? Quando você aceita o diverso, quando você aceita que existe mais de um jeito de ver o mundo, de viver, de conhecer, de inspirar-se, aí você está falando de Fellini. E Sim. por que eu não respondo a tua pergunta primeiro? Porque eu vou responder com outra. Os personagens mais importantes de Fellini são os personagens ditos não fundamentais. Sim. São aqueles chamados figuras grotescas, as caricaturas da sociedade, que vão estar presentes desde o primeiro filmes em Os Boas-Vidas, na Estrada da Vida, aquela estrada onde a Giulietta faz parte, mas tu vai perceber que o peso, gente, o peso do Fellini está na construção de personagens que não são os principais. Não são ditos principais, não são as primeiras pessoas. Tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Francisco, os palhaços. Exato. Vale ressaltar dele, Federico Fellini, sim, Federico, a verdade, identidade e maravilhoso papel da alegria no cinema. Sim, porém, o mais interessante, o palhaço ri para fora, mas o palhaço chora por dentro. Ele expressa a alegria de contaminar as pessoas com o seu amor, com a ideia, não para, avança, porém é um drama que está associado com a alegria do próprio palhaço. E isto é o que ele toca. Ele vem desde 1920, quando nasce, até quando começa a produzir, preso dentro de um contexto que é o do católico, restrito, de um fascismo. E depois, muito interessante, e já te respondo os atores, que vai acontecer no filme, por isso que eu vou recomendar todo mundo assistir a obra do Fellini de cabo a rabo, tá? Que se chama Ginger and Fred, que é Fred Astaire e Ginger Rogers. Esse filme de 1986, olha só, já depois de ter ganhado Oscars, Veneza e todos, o que ele faz? Ele volta à crítica. O filme, aí vou situar um dos autores mais importantes, porque ele é uma pessoa que, quando ama uma pessoa, ele permanece com essa pessoa. Atores mais importantes, Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, que morreu um pouco mais cedo, Anita Ekberg, que faz no início na Dolce Vita, e depois faz na entrevista, Fellini, bela, mais velha, e que ele retorna a visitá-la, entrevistá-la, tá? Depois nós temos a Giulietta Massina, que é fundamental em todos os filmes, basicamente ela participa de uma forma ou outra, seja como atriz, como suporte, La Strata, um dos pontos mais importantes, né? E nós temos também, enfim, outros personagens que entraram dentro do contexto, inclusive americanos, mas o mais importante, voltemos ao que importa, e aí, para vocês que são atores, não desistam de audições que vocês são coadjuvantes, porque na coadjuvante é que aparece a chance de vocês serem atores principais nos filmes desses próximos diretores, e Rick sabe bem disso. Eu vou relatar agora o que fazia Fellini. Fellini chegava, no cinema italiano é muito interessante, é diferente do cinema americano. O filme é feito, gravado com câmeras, mas não se grava o som. O som dos atores não é gravado diretamente, chamado som direto. É apenas uma guia, que depois, na hora da montagem, é que vai ser feita a dublagem dos filmes. E isso ainda, não sei se está ainda vigente no sistema de Roma, de Titá, mas por muitas décadas é o estilo do filme italiano. Quando nasce, depois de toda a entrada do Rossellino, do Visconde, isso é a prática. E aí, o que fazia Fellini? Do momento que ele construía o seu roteiro, que ele falava que era o momento mais duro para ele, porque para ele não interessavam as palavras, e sim as circunstâncias, junto com Toninho Guerra, enfim, outros roteiristas, ele pegava, jogava os atores no meio do palco, falava, fala qualquer coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, vai fanculo, deixa, fala o que você quiser. Eu depois coloco as palavras. Mas por quê? Bom, né? É muito louco. Isso a gente vê na estrada, a gente vê na entrevista. Alguns filmes um pouquinho mais específicos, como La Nave Va, é um filme espetacular,
Estamos falando, La nave va de 86, perdão, 83, tá? 1980. 83. Basicamente, qual é a característica do italiano, gente? O que faz o italiano? Ele fala com a mão. O que faz o italiano? Ele resmunga. Vaffanculo, ele é expressivo por natureza. Então, basicamente, quando ele conseguia, ele falava assim, eu procuro construir meu filme a partir do exótico. Não me interessa fazer o neorrealismo italiano do jeito normal. Você vai falar O Ladrão de Bicicletas, que precedeu ele, Roma, Cidade Aberta, que pela primeira vez tem um espaço fundamental no cinema, porque lembre-se que até determinado momento do cinema, basicamente, especialmente no hollywoodiano, permanecia dentro de ambientes dos grandes musicais. Isso pré-guerra, por isso Fred Astaire e Ginger Rogers. Mas Itália surge a partir de uma pequena cidade, e o que eu tive a chance de conhecer e morar, que chama Roma, se chama Cidade do Cinema, Cinecittà, os melhores estúdios de cinema do planeta. E nós estamos falando no início do pré-guerra, que já Mussolini tinha essa intenção, como é o caso de Hitler, de valorizar enfim, o fascismo, mas pós-guerra ele passa a ser um ponto importante. E aí, Henrique, eu vou aproveitar e puxar outro filme. Tá? Se eu estou falando demais, me para. Tá tudo tranquilo, Tony, pode seguir. Eu vou ter algumas perguntas para fazer, mas é isso mesmo. O convidado que hoje é você, tá bom? E a gente quer te ouvir. E tá muito rico. Gente, interessante. Fernando, tem mais um Fernando chegando aqui. Eu vou anotar. Marco. Se alguém fizer alguma pergunta, eu anoto e coloco aqui para a gente não interromper também o nosso... Bernardo Perrupato está aqui com a gente, gente. A nossa linha de pensamento. Rick, Bernardo Perrupato. Bem-vindo, Bernardo. Que bom. É muito rico essas lives, né? Que a gente pode reencontrar as pessoas, né? Nos ouvir também. Bate Albuquerque. Tem muita gente linda aí. Você tinha falado dos atores, Tony, e agora você disse que ia falar de um outro filme. Qual que é o filme que você vai trazer pra gente? La Dolce Vita. La Dolce Vita. Anitta, o que você tem a nos contar sobre esse filme? La Dolce Vita. La Dolce Vita, quem teve, novamente, tem a chance de visitar Roma, ela vai parar em um dos lugares mais maravilhosos de Roma, que se chama La Fontana de Trevi. Sim. É uma pequena fontana maravilhosa, barroca, que, na verdade, ela, quando você chega nela, você chega para uma ruelas que você não vê nada. De repente aparece aquele estrondo de esculturas moldadas pela água dos grandes cavalos e as fontes, onde as pessoas, quando chegam em Roma, a primeira coisa que fazem é pegar uma moedinha e fala: eu quero esse desejo. Você se vira de costas e de costas você joga a moeda e a moeda voa por alguns segundos e vai cair de uma forma esplêndida numa água transparente e você vê cair essa moedinha a aproximadamente 30 centímetros de profundidade da fontana. Aí estão colocados os sonhos de milhares de pessoas que visitam a Roma eterna. Isso que, aliás, é um dos grandes combustíveis da obra do Fellini, quando você fala aí, ali estão depositados os sonhos de milhares de pessoas, né? Ele vai tratar disso de alguma forma, depois eu quero que a gente fale um pouco disso, dessa questão do ponto de vista dele com relação aos sonhos na obra dele. Eu vou até terminar com depois no final, quando a gente concluir, eu quero terminar com uma frase dele, que ele vai falar dessa relação, ele vai relacionar o cinema com o sonho e com esse lugar de imaginação do indivíduo. Né? Gente, aproveitando a deixa do Rick, essa parte também da Dolce Vita, apesar de ser uma crítica social a toda a linha de valorização dos atores glamurosos que ganhavam milhões, tá? E no caso, lembra que eu falei que de Hollywood, cara, as pessoas começaram a pensar a fazer filmes em Cinecittà, nos estúdios de Cinecittà e companhia. O Fellini, ele constrói um roteiro no qual ele convida
uma das mais belas figuras do cinema mundial, que é Anita Ekberg. Faz parte do universo quase pré-histórico, porque ele gosta de mulheres com seios grandes, volumosas, belas, expressivas. E o que tem de belo de Anita Ekberg na sua feição, uma loira com seios volumosos, grandes, e que passa a ser, digamos, a imagem a ser cultuada nesse filme chamado Dolce Vita. O que é interessante nesse filme é que nós temos nosso querido Mastroianni contracenando, e aí eu venho a Fontana di Trevi. Por quê? Porque, na verdade, ele precisava criar uma iconografia no qual estava associado o sonho do homem que se aproxima do desejo maior, que é deter e beijar uma mulher desse calibre na Fontana di Trevi. Então, o que é fundamental em Fellini? Não é a parte, digamos, burlesca nem nada mais, como ele tem em outros filmes, mas ele traz nesse filme um elemento fundamental. Esta mulher é perseguida por fotógrafos e sempre buscando pegar situações as mais diversas. E, além dessa cena que eu lhe falei, o mais importante de tudo é que ela surge um conceito diferenciado do fotógrafo que vai atrás de fotos de famosidades, de famosos, que até o momento não existiam. Para o quê? Para vender para a revista. Esse conceito não existia. Então, se buscava sempre, a partir dos registros fotográficos, fazer com que essa fofoca fosse um sistema para poder vender revistas, e as fotos eram muito bem pagas. A partir daí, surge um conceito muito interessante para você ver como Fellini tinha toda essa percepção, do paparazzi. Então, o paparazzi que nós conhecemos hoje em dia, no mundo atual, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, ele basicamente é construído em La Dolce Vita. Aí, ó, uma curiosidade para vocês, gente. Riquíssimo essa informação. Ô, Tony, a gente falou, né, nós falamos dessa questão da importância dos atores, né, desses grandes atores também na obra do Fellini. A gente sabe também que um filme ele se faz de uma série de elementos e que são fundamentais para a realização do filme, né? Claro. Você até começa com uma música, né, do Nino Rota, né? Roti. Hã? Sim. Sim. Quem mais, assim, que você poderia trazer, pensando que, às vezes, as pessoas... Eu acho importante isso, por exemplo, dos atores, para os estudantes de drama, né? Entender que por trás de uma figura como Fellini tinha uma estrutura, tinha uma equipe por trás disso, né? Porque senão o filme também ele não se realiza. Você consegue trazer alguns nomes, por exemplo, da trilha sonora, da fotografia, de roteiro e dividir com a gente também o que você pensa, se você também acha que é fundamental e que é importante uma boa equipe para se fazer um bom trabalho. Claro que essa equipe precisa estar comungando ali com as ideias e com a arte desse diretor. Mas se ele também não consegue comungar uma boa equipe, eu fico pensando que fica mais difícil realizar ou de fazer grandes feitos como ele fez. Fellini tem uma coisa interessante, gente. Ele é extremamente vaidoso, como todo grande artista. Ele tem uma personalidade muito forte. E ele, no entanto, ele percebe uma coisa desde o início, que fazer cinema não é fazer cartoon, tá? E ele percebe isso quando ele começa a escrever para os desenhos. Ele percebe que, além de fazer as caricaturas, ele precisa da escrita. E a escrita, ele consegue ter, nessa característica de duo, de escrever os textos irônicos, ele o transporta para os primeiros roteiros que vai fazer com Rossellini, tá? Então, Roberto Rossellini, que já é uma velha guarda, que já vem do neorrealismo italiano, o convida para Roma Città in Fuoco. Città in Fuoco, deixa eu ver o nome certinho. Esse roteiro é do Fellini, tá? Só que o Rossellini estava atrás de histórias, e ele pega e convida ele,
E nós temos junto digamos, o Fellini, outro personagem importante que vai permanecer durante a vida dele por muitos anos, que é o Tonino Guerra. Tonino Guerra, né? é um roteirista que depois vai trabalhar com Tarkovsky no filme, o único filme que ele faz na Itália, tá? Ele acompanha Tarkovsky por toda a Itália para poder construir esse filme. E depois também tem, obviamente, a participação de outros roteiristas. Mas o que ele fala sobre isso? Isso eu li bastante. Ele fala assim, roteirista, para mim, é um amigo que sabe exatamente da piada que eu falo, que conhece da minha realidade. É por isso que os roteiros nunca são feitos com roteiristas internacionais de fora. Sim. O universo italiano é muito particular. E somente um italiano pode entender, ou pelo menos alguém que viva desde sua inocência, dentro da tirada, da onda, da forma. Relembrando que boa parte dos textos construídos intermediários, com os seus atores, não atores, eles são depois reconstruídos na hora da montagem. Outro personagem importantíssimo, Nino Rota. O Nino é um personagem muito importante porque é um menino mais baixo, e o Fellini é uma pessoa mais grande, ele vai visitá-lo, e ele não se apresenta e despretensiosamente, e Fellini se encanta com a capacidade da construção das suas obras. O Nino é uma pessoa que começa a construir, pena que ele morreu bem mais cedo, em 79. Ele praticamente, se vocês verem os filmes do Fellini, ele está aí praticamente em todas as trilhas. Roma, de Fellini. Tem uma trilha aí? Tem alguma trilha? Você começou com uma trilha do Nino. Tem como você colocar pra gente? Claro. Claro. Para a gente tornar esse encontro ainda mais... Por exemplo, aquela trilha famosa da La Strata da Messina, todas são deles, praticamente todas as principais trilhas, e as que têm um tema quase que circense. Escutem. Sim, sim. O ta-ta-ta-ta-ta lembra aquela questão um pouquinho mais burlesca. Sim. Sempre um imaginário associado com o quê? E que nós que trabalhamos com teatro, que gostamos do teatro, está muito vinculado com a comédia dell'arte, com tudo que tem a ver de circense. La Strata, Amarcord, La Strata, Amarcord, 8,5, que depois eu vou falar do 8,5. Todos, a entrevista, ele tem dois elementos que ele gosta muito e que vem da infância dele. Ô, Tony, você falou aí dessa questão da comédia dell'arte, falou dessa questão né? O que seria esse... E você fala, hoje, alguém comentou dessa coisa do palhaço. Palhaço. Né? E eu queria que você falasse o que seria esse circo Fellini, que é um conceito um pouco... Existem pontos, né, na obra de Fellini que são pouco colocados, pouco conhecido, pouco falado. E esse termo, por exemplo, circo Fellini, não é algo tão falado na obra dele. O que seria esse circo Fellini? A vida, ele fala assim no seu livro, Eu Sou um Grande Mentiroso, que a vida é um grande circo. Uhum. Nós colocamos os personagens no palco e esses personagens nos representam. Ou seja, como poder representar a vida e não o cotidiano. Atenção. Uhum. Como representar a vida, a realidade e não o cotidiano. O cotidiano é uma máscara sem forma. A gente se esconde no moralismo, no medo de falar, no medo de expressar. Quem sobe no palco, quem se expressa, mesmo vindo com as máscaras construídas na Grécia, que eram máscaras extremamente de tristeza, de alegria, de paixão, basicamente, isso vemos no Comédia dell'arte, que foi o grande disparo de transportar as emoções que podiam não ser ditas de outra forma na sociedade. Então, o burlesco, ao se referir ao rei e quer matá-lo, quer destruí-lo, quer isso, o rei o vê e ri, porque é feito de uma forma que não afeta na realidade.
E essa pegada é basicamente o que ele adota. Ele adota, por exemplo, Na Estrada, que é o filme de 54, com a sua esposa Giulietta Massina, tá? Inclusive, Na Estrada tem uma coisa muito interessante, porque você tem um ator americano, que é Anthony Quinn, e o Basehart. O Anthony Quinn é um cara grande, é o cara que vem de fora, mas o que ele é? É um artista circense. Sim, sim. Ô, Tony, só para poder. Tem um dos alunos do Espaço Cênico, do curso de formação de atores, que é o Uriel. Ele pergunta se a gente consegue fazer um. Se você consegue associar alguma coisa dentro do cinema contemporâneo, pensando que, assim, eu já até pensei, lembrei de algumas coisas aqui, que sofre influência aí desse mundo, desse universo do Fellini. Algum diretor atual, algum filme, algum trabalho recente que a gente consegue enxergar um pouco desse universo feliniano aí? Todos mamaram de alguma forma. Tim Burton, nós temos o famoso Woody Allen, que fez Memória, Sim. tá? Nós temos a Era do Rádio. Enfim, o que a pegada do Fellini é? Numa situação normal, ocorre algo anormal. Em uma situação que as pessoas poderiam estar andando, ele coloca elas cantando. Numa praça, em vez de elas simplesmente andarem, elas estão em círculo, dançando ou fazendo uma parada. Uma parade, né? Uma parada que é, na verdade, o que vem da memória do Fellini, da época da sua relação com o catolicismo, mas atrás de uma forma absolutamente burlesca. Lembre-se que nós temos um grande mentiroso em circuito, e ele se auto-intitula um grande mentiroso. Então, eu vou dar um outro exemplo. Qual é o nome do teu aluno, querido? É o Uriel. Uriel, boa noite, Uriel. Boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui com Fellini. O que é um exemplo interessante da sátira, para ver que é um homem que não perde a relação com o seu tempo, como é o nosso caso agora. Vocês são atores, nós somos diretores, nós temos hoje quarentena. Não precisamos, como bem falou o Rick, falar de quarentena dura. Nós podemos transformá-la numa quarentena burlesca. Nós podemos trazer sátiras do nosso presidente, da nossa situação daqui e lá, e não necessariamente trabalhar o duro, mas trazer a alegria, trazer a forma descontraída de ver a realidade. E nesse ponto... É uma desconstrução, né? E ao mesmo tempo é uma construção não intelectual. Claro. Então, o que preferia o Fellini fazer? Ele preferia colocar a Massina com uma bolinha, você vai ver na estrada, uma bolinha aqui, as marcas, e Anthony Quinn. Eu só contar a história do Anthony Quinn com a estrada para refletir o que estou falando. Basicamente, La Estrada é um filme que pega uma mulher abandonada, não tem nada, não sabe de nada, e esse cara tem uma mobilete e é um artista mambembe, aqueles fortões que quebram correntes e faz a sua peça. E ele adota essa mulher, chama ela de esposa, mas na verdade ele bate nela, maltrata ela, só que essa mulher é apaixonada por ele. Sim. E, sobretudo, ele ensina ela a ser uma artista mambembe. Ele ensina ela a tocar o tambor, a ser a pessoa que vai abrir os shows dele no meio da praça. E nós estamos, com esse filme, entrando no neorrealismo italiano, só que de uma forma diferente, de uma forma do artista. Porque o artista, meus queridos, não são pessoas normais. Não são pessoas que estão no dia a dia no banco, comprando, fechando a conta do banco. São pessoas que, na verdade, são seres abençoados que talvez vão sofrer muito nessa vida, mas vão direto para o céu. Por quê? Porque são o coração, a expressão mais viva daquele que tem o dinheiro, daquele que que é um advogado, que sai do seu trabalho, liga a TV e fala assim, eu quero rir hoje. Eu quero ver outra coisa hoje do que é aquilo que está no dia a dia. Na estrada, a Massina, tá? A Gemenolema, que é o nome dela, junto com Anthony Quinn, eles partem pela Itália, e aí vem todo o lance do cinema, do neorrealismo, com uma belíssima fotografia.
Aliás, tu me falou de personagens importantes na vida do Fellini, e o Giuseppe Rotunno é um dos grandes diretores de fotografia que vai acompanhar Fellini por uma dezena de filmes. Mas o que acontece nesse filme? Basicamente, esta mulher aprende a tocar a sanfona e o oboé, e vai tocar o tema básico da música composta por Nino Rota. E é uma das músicas, pena que não separei aqui certinho, não vou poder tocá-la, mas ela é uma das trilhas mais importantes, e que quando morre Fellini, a Giulietta pede para tocar isso para ele no mausoléu na morte dele. Bom, então, assim, nós temos Fellini retratando o mesmo filme, viu, gente? Tocando não somente nas memórias passadas, nas vivências, mas, sobretudo, satirizando a situação real naquele momento que ele está vivendo, seja nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, chegando nos anos 90, quando ele morre. Sim. Muito rico, Tony. Filmes, só para situar, 50, 60, 70, 80, para a pessoa falar, o cara está falando qualquer besteira. 54, La Estrada, expressa a situação da família, da sociedade que tenta se reencontrar nas suas culturas após a Segunda Guerra Mundial, e onde há necessidade de reencontrar a beleza do riso, da liberdade pelo burlesco, pela piada normal. As pessoas se entram nas grandes praças para ver um cara pendurado a 46 metros de altura para se equilibrar para comer uma macarronada em cima da corda bamba. Sim, sim. E no caso da Estrada. É maravilhoso. Depois nós temos nos anos 60 já a entrada de um filme espetacular, que na verdade é a marca, digamos assim, do Fellini, como chamar assim, o Fellini mais atacante da sociedade, que é o Dolce Vita, que eu comentei sobre a questão dos paparazzi. Nós temos, naquele instante, depois, 3 anos depois, em 1963, o lançamento, anota aí, gente, o filme chamado 8,5, do Fellini, considerado uma das grandes obras do Fellini, ainda com Marcello Mastroianni, em preto e branco. E tu vai me perguntar, Rick, por que foi chamado 8,5? Gente, vocês que estão aí... Por que foi chamado 8,5? Eu sei e quero que você responda. É 1, é 2, é 3. Gente, vocês estão aí, Gilles, Saulo, Valéria. Me fala aí, gente. Por que 8,5 esse filme? Vamos lá. Estou esperando. É super curioso, né? Essa questão aí. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Rick Alves. Responda para nós, Tony Martin. Fala hoje a sua. 8,5. Então, esse homem tinha construído quantos filmes, Tony? Quantos filmes esse homem tinha construído antes desse 8,5? 7 filmes. 7 filmes. E o que mais? E um? Meio. Curta. E um curta. O próximo seria... Então, 7 longas, mais um curta, 7,5. Mais um longa... 8,5. 8,5? Tá aí a razão do nome do filme. 8,5. É uma curiosidade bem interessante. Ó, a gente está quase chegando aqui ao final, a gente vai até às 20 horas. Eu queria que a gente fechasse falando um pouco do processo de direção dele, do Fellini, e da relação dele aí com os atores, entendendo que a maioria das pessoas que estão nos escutando, ou que está aqui junto com a gente hoje, são os alunos do curso de formação de atores do Espaço Cênico, mais convidados, mais amigos, né, que a gente viu que entrou aí. E talvez seria interessante a gente falar um pouco dessa relação dele com os atores e dessa relação dele mesmo com o texto também e com os atores. Como que... O que você sabe sobre isso? Me conta um pouco pra gente. Bom, de cara eu já falei para vocês uma coisa importante no cinema italiano. O cinema italiano é dublado. E tu vai falar assim, mas se você não dubla exatamente em cima das palavras, não consegue. Mas os italianos dão um jeito. Tanto é que você, quando você pega um filme brasileiro, Evercolor,
né? Ô, Richard. Tony, vamos explicar um pouquinho essa questão do dublado na questão da edição e da montagem, porque senão Bora. as pessoas entendem um outro lugar de dublagem, que é um outro lugar que a gente tem, por exemplo, no Brasil e as dublagens, né, dos filmes brasileiros para o português. Não é isso. Vamos falar dessa questão do que seria essa dublagem dentro do cinema, no mesmo idioma e com a voz do ator. Só Mas para é exatamente o que eu quero falar para vocês. Quando tu vês no cinema brasileiro, aliás, no Brasil, filmes americanos, vocês percebam que a maior parte desses filmes na TV, a dublagem é praticamente perfeita. Uhum. Vocês repararam isso, gente? Você não fica muito preocupado em ver se há uma fora de sync das palavras, tá? Sim. Então, o grande questão do Fellini? Fellini escreveu um roteiro, sim, era muito preciso, muito detalhista, mas o que menos se importava era com o texto. Uhum. E eu bato como diretor, e a gente eu sempre trabalhei na ideia de que eu preferia ver a naturalidade, a expressividade do que necessariamente o texto preciso, tá? Sim. E Fellini, dentro desses contextos, fazia isso. Em especial porque boa parte dos seus atores não eram atores profissionais. Então, eu vou te dar um exemplo em todos os filmes em qual ele trabalhou e que tinha muita intervenção de pessoas. Está desde os anos 50 até a entrevista em 83, 86, que é o filme que ele faz, se as pessoas querem saber como o Fellini dirigia, o filme A Entrevista, ele é um making of de como ele trata a construção de um filme. Uhum. Ele chama os atores com seu, eu esqueci o nome do seu diretor, seu assistente, convoca as pessoas e coloca assim: Fellini quer encontrar você no jornal. Uhum. E milhares de pessoas iam ao encontro de Fellini, porque sabiam que Fellini não se importava se a pessoa era gorda, magra, feia, bela, alta, esguia, as pessoas iam se encontrar com Fellini. Então, o que acontecia? Os roteiros fellinianos, por isso se chama filmes ou roteiros fellinianos, ou filmes de Fellini, eles trazem o que há de mais importante na caricatura. O que é mais importante na caricatura, Rick Alves? O que é mais importante na caricatura? E ele vai buscar isso, inclusive, na questão do estudo dos arquétipos em Jung. Sim, mas além do... Sim, absolutamente. A grande, a mãe, como te falo, por exemplo, a mulher formosas, com seios grandes, a mãe católica, todos esses arquétipos de lideranças, mas o mais importante é que ele se preocupava muito com a fisionomia. Então, ele não queria saber de improvisações emocionais, não estava preocupado com isso. Não que não precisasse de um Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, etc. Mas seus filmes... Esse tipo, né? Essa figura, essa imagem, que já por si já diz muita coisa, né, Tony? Já diz, mas aí só para terminar, como é que ele fazia? Ele chamava as pessoas, os atores, é por isso eu digo, gente, você, não importa se não tem a cara do Giannichini, vai lá, coloca os belos aí da TV brasileira, ou as belas da TV brasileira, não importa, gente. A arte de atuar não tem nada a ver com estéticos ou padrões de beleza. Aliás, os mais importantes atores que nós temos aí na própria TV brasileira e mundial, tem nada associado simplesmente por beleza, mas por características fenotípicas expressas através de uma alma que se expande. Então, o que ele fazia? Ele pegava uma lista, tinha um livro verde, tá, um livrinho verde, a pessoa entrava sozinha, falava assim: vai, vieni qua. E você vê isso numa entrevista do Fellini. Vieni qua. Che cosa faccio? Niente. Che cosa fai? Puoi sederti? Siedi. Ah, no, io so cantare. Ah, canti pure, canta. Che cosa fai? Danza. Ah, que coisa faz? Io sono bella. O que ele fazia? Ele pegava esses personagens, venham a dizer, veja o filme A Entrevista de Fellini. A entrevista... Maravilhoso. Tá? Só para terminar, Rick, rápido, que eu sei que está terminando aí. Ele pegava, separava os personagens num caderninho
e começava a construir parte dos roteiros baseados nesses personagens vivos que ele tinha em mãos. Maravilhoso. Maravilhoso. Uma forma incrível da gente encerrar esse bate-papo falando dessa relação dele com o roteiro, com os atores. Tony, foi riquíssimo esse nosso encontro. Fica aqui o convite para a gente voltar depois e falar um pouco de cada obra, sabe? Eu acho que tem obras lindíssimas. Tem, assim, tem coisas muito mais que a gente pode falar nesse universo feliniano. E obrigado mesmo te reencontrar por aqui, né? E logo isso passa e a gente vai estar fazendo alguma coisa presencial aqui no Espaço Cênico em Belo Horizonte. Mas hoje foi bom te ouvir, foi bom escutar sobre Fellini, foi bom aprender sobre Fellini com você, tá? E certamente meus alunos, meus amigos do Espaço Cênico certamente aprenderam e se apaixonaram ainda mais com o Fellini. Para encerrar, fica aí comigo, e eu vou ler uma frase, um poema ou um texto do Fellini para a gente fechar esse encontro, que foi muito lindo. Falar sobre sonhos é como falar de filmes. Uma vez que o cinema utiliza a linguagem dos sonhos, anos podem se passar em um segundo e você pode ir de um local para o outro. É uma linguagem feita de imagens. E no verdadeiro cinema, cada objeto e cada luz significa alguma coisa, como em um sonho. E assim a gente encerra nosso encontro. Obrigado, Tony. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui hoje. E até próxima segunda, às 19 horas. Um abraço. Pessoal, eu queria só fechar, confirmar a frase do Rick. Sonhe. Sonhe não simplesmente de forma aérea, transforme isso em realidade. E vocês, nós atores, diretores, artistas, somos a base fundamental para que a sociedade mude. Se hoje vivemos na pandemia, no problema, é o momento de a gente criar novas fantasias, novas realidades, que vão ser o alicerce e a inspiração para uma nova sociedade que requer pensar mais no outro, pensar simplesmente em gerar benefícios e não necessariamente tirar do outro, competir. Em vez de competir, colabora, junta com o outro, vai no Rick, visita ele, encontra ele, vamos fazer uma coisa juntos. Me visitem. E é isso. Falar sobre sonhos é falar de filmes, é falar de Fellini, é falar de amizade, é falar dessa troca bonita que foi hoje. Grande abraço, Tony. Beijo a vocês. Todos. Oriel, Fela, Leila, etc, etc. Estou vendo 1000 nomes aqui.